Graça e paz. Sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e é com muita gratidão a Deus e a você que chego até a sua casa, a sua família, a você por este vídeo, transmitido pelo canal de nossa igreja, Rod to Bloom 808, e também pelo Facebook, Primeira Igreja Batista em Penápolis, ou Pastor Fernando Fernandes. E também os irmãos, irmãs, amigos, queridos, que recebem pelo WhatsApp. Bom, quero falar sobre as características de uma igreja que, de fato, merece os parabéns. Características de uma igreja que, de fato, merece os parabéns. Eu quero ler a Bíblia, o livro de Atos, o capítulo 19, livro de Atos, o capítulo 19. Eu vou ler apenas um verso deste contexto, Atos capítulo 19, os versos de 1 a 20, porque o texto é extenso, mas quero ler apenas um versículo. Vamos ler apenas o verso de número 17, a fim de que a gente consiga, então, trabalhar todo esse contexto à luz do tema, características de uma igreja que, de fato, merece os parabéns. O verso 17, no capítulo 19 de Atos, diz assim: Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Queridos, a PIB Penápolis completou 96 anos no dia 1º de março de 2021, agora. E apesar do avanço do movimento dos desigrejados, creio que é grande bênção de Deus fazer parte de uma igreja local, uma comunidade eclesial longeva, visto que longevidade implica em bons hábitos, boa saúde e relevante legado, que no caso é espiritual e missional. Por isso, tomamos o texto de Atos, capítulo 19, os versos de 1 a 20, que narra o trabalho missionário de Paulo na plantação da igreja local em Éfeso, que iniciou com uns 12 homens, diz o verso 7, para falar sobre as características de uma igreja que, de fato, merece os parabéns. A igreja que merece os parabéns, em primeiro lugar, é revestida pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus. Veja na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu aplicativo, o verso de número 6. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Paulo chegou àquela cidade de Éfeso e ele encontrou um grupo de discípulos ali. E ele, conversando com aqueles discípulos, perguntou se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram em Jesus. Eles disseram que não, que eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Eles haviam sido batizados no batismo de João, batismo para arrependimento. Mas o próprio João Batista havia avisado aos seus discípulos que depois dele viria outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que batizaria também com ou no Espírito Santo. A Igreja de Cristo não é um conglomerado de pessoas movidas por interesses pessoais, culturais, relacionais ou sociais. Igreja é ajuntamento de pessoas salvas, regeneradas, biblicamente batizadas e seladas, carimbadas pelo Espírito Santo de Deus, que se reúnem para a adoração e proclamação do Evangelho da salvação em Jesus Cristo, cumprindo a tarefa missional
delegada pelo próprio Senhor da Igreja, Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, uma igreja que de fato merece os parabéns é uma igreja revestida pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus. Não vamos discutir aqui questão de dons de línguas, questão de dons espirituais. Essa não é a ideia. A ideia básica é deixar claro que toda igreja, para que seja uma igreja realmente de Cristo, ela deve ser batizada, revestida pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, a igreja que merece os parabéns é a igreja que é agência do reino de Deus. Ela é agência do reino de Deus. Paulo participou das atividades celebradas ali na sinagoga, ele participou dos rituais ali na sinagoga durante 3 meses, diz o texto sagrado. Está escrito aí na Bíblia, no verso 8. Porém, é interessante que Paulo não corroborava o ritualismo, o legalismo ou o exclusivismo, a xenofobia, por assim dizer, dos judeus. Paulo estava entre os judeus na sinagoga, mas o texto diz que ele estava argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Veja aí o verso 8. O reino implantado por Jesus, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, reino que não é deste mundo e nem limitado aos israelenses nascidos em Israel ou aos israelitas praticantes da religião de Israel ou o judaísmo. O reino de Deus é o reino da salvação de todos os pecadores que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Prosseguindo, ainda em Atos capítulo 19, agora no verso 11, falando sobre as características da igreja que de fato merece os parabéns, vemos que a igreja que merece os parabéns é canal de milagres. A igreja que merece os parabéns é canal de milagre. Veja aí o verso 11. Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, por meio de Paulo. Embora não tenhamos base no texto sagrado para criar uma teologia de milagres com base nessa narrativa, porque o texto diz que levavam os lenços e os aventais de Paulo até os enfermos, e quando colocava sobre as pessoas, eles eram curados, mas nós não temos como criar ou estabelecer uma doutrina, uma teologia baseado nisso. O que deve ficar claro para nós é o propósito de Deus e de Lucas, o escritor do livro de Atos, pelo Espírito Santo, querendo mostrar que a igreja que promove o reino de Deus é, ao mesmo tempo, um canal de milagres, levando cura, conforto aos doentes e enfermados, tendo em mente, a igreja deve ter em mente e no coração, porém, que a mensagem a ser proclamada é o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todos os pecadores, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não é porque Deus ouviu a nossa oração, não é porque Deus curou uma irmã, um irmão, alguém de câncer ou qualquer outra doença, ou até mesmo agora da Covid-19, que nós temos autorização bíblica de colocar uma faixa, uma placa, um banner na frente da igreja, convocando o povo para milagres. Não. O que o texto bíblico diz é que a igreja promove o reino de Deus e Deus, pelas mãos das pessoas na igreja, como por meio de Paulo, faz grandes milagres. A Bíblia Sagrada
não apresenta Jesus como milagreiro. A Bíblia Sagrada não apresenta Jesus como curandeiro, mas apresenta Jesus, a Bíblia Sagrada, como Salvador de pecadores. Mateus capítulo 1, verso 21, já no anúncio do seu nascimento, o nome é Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E também a Bíblia apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, verso 29. Então, nós não temos que pregar milagres, nós não temos que convidar as pessoas para experimentar milagres, nós temos que proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Em quarto lugar, a igreja que merece os parabéns é instrumento de libertação dos oprimidos e endemoniados. Veja aí o verso de número 15. A palavra de Deus, no verso 15, vai contar a história dos versos 13 até o 16, que alguns homens, filho de Sebas, inclusive, que era ligado à religião praticada naquela época por aquelas pessoas, e porque Sebas era um dos líderes dos sacerdotes, um dos chefes dos sacerdotes, eles foram então expulsar um demônio. E aí eles tentaram expulsar o demônio. Pessoas que não pertenciam à igreja tentaram ministrar libertação espiritual em nome de Jesus, citando a pregação de Paulo, o Jesus a quem Paulo prega. Mas os demônios atacaram aquelas pessoas, verso 16, porque os demônios sabiam que elas não tinham autoridade espiritual para esse ministério. E aí observe o que o texto bíblico vai falar no verso 15. A resposta do demônio um dia, quando eles tentavam expulsá-lo, foi: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Queridos, os demônios sabem quem é Jesus, os demônios sabem quem é salvo, os demônios sabem quem tem poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, os demônios sabem quem receberam autoridade pelo Espírito Santo para que, em nome de Jesus Cristo, possam ministrar libertação espiritual aos oprimidos e endemoniados. Isso é bênção de Deus, dádiva de Deus para a igreja de Jesus Cristo. E a igreja que merece parabéns, ela oferece também libertação espiritual aos opressos, oprimidos e endemoniados. Ela não é a igreja do ex-pai de santo, da ex-bruxa, do ex-homossexual, do ex-assaltante, do ex-criminoso. É a igreja que oferece e promove libertação pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, a fim de que as pessoas sejam tornadas nova criatura em Cristo Jesus. Em quinto lugar, a igreja que merece os parabéns atribui honra e glória para Jesus Cristo. Veja aí o verso 17 na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu computador, no seu aplicativo. O verso 17 vai dizer: quando aquela experiência em que os demônios colocaram aquelas pessoas para correr, porque até o demônio sabia quem era Jesus, e sabia que Paulo tinha autoridade espiritual delegada pelo Espírito Santo para expulsar demônios em nome de Jesus. E aí, quando as pessoas tomaram conhecimento disso, o texto vai dizer no verso 17 que todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor a Deus, reverência a Deus. E aí o texto continua. Para terminar a frase diz: e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Meu irmão, minha irmã, meu querido, você que nos ouve agora, minha amada, olha, a glória e a honra não são da igreja local e não pertencem a ela, mas somente a Jesus Cristo, Salvador e Senhor da igreja. A honra e a glória não são para o pastor, presidente, bispo, apóstolo, missionário, profeta ou curandeiro, mas somente para
Jesus Cristo, que já recebeu do Pai toda honra e toda glória, e que está assentado no trono de glória à direita de Deus. A igreja jamais deve engrandecer, ou seja, endeusar, divinizar, idolatrar o seu líder, o seu patrimônio, o seu poderio econômico ou a sua atuação social, eclesial, mas a igreja deve tão somente, se ela quer receber parabéns pelo seu aniversário, engrandecer o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Por fim, vemos no texto que a igreja, que merece os parabéns, é promotora de arrependimento, confissão de pecados e salvação. Vou repetir. A igreja, que merece os parabéns, é promotora de arrependimento, confissão de pecados e salvação. Falo isso com base no verso 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. E foi tão grande o número de pessoas que se reuniram, que eram praticantes do ocultismo, feitiçaria, bruxaria, religiosos de mistérios, esoterismo, que essas pessoas trouxeram ali os seus livros e elas queimaram em praça pública aqueles livros numa confissão tácita, clara, de que elas estavam arrependidas e abandonando aquelas práticas, abandonando o pecado que cometiam naquelas práticas, que o texto vai dizer que deu 50.000 dracmas. A título de exemplo, uma dracma equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Trabalhando por base, se você pegar um salário mínimo e dividir por 30, você vai chegar a uma cifra na ordem de R$1.800.000. Conta na calculadora. É muita coisa. É sério, eu não estou aqui querendo forçar uma situação. Eu tenho até uma calculadora aqui e eu posso, então, R$1.100, um salário mínimo, dividido por 30 dias. Vai dar R$36,66, uma dízima, 666, né, por dia de trabalho. Se você multiplicar isso por 50.000, né, são R$1.833.333,33. É muito dinheiro, mostrando que aquelas pessoas realmente estavam arrependidas e que não queriam mais aquela vida. Então, queridos, porque a igreja de Jesus Cristo, ela deve promover salvação, arrependimento de pecados, confissão de pecados e abandono da prática do pecado. Para isso ela foi deixada no mundo. Hoje, infelizmente, lamentavelmente, devido ao nefasto fenômeno das igrejas culturais, inclusivas, interrelacionais, promotoras de bem-estar a partir de discurso de coaching, baseada na programação neurolinguística, PNL, mas não a partir da pregação bíblica expositiva, muitas pessoas estão condenadas ao inferno, apesar de serem frequentadoras assíduas de templos e de eventos gospel. Muita gente que consome cultura gospel está indo para o inferno pensando que está indo para o céu, porque as igrejas estão tervergizando, prevaricando, negligenciando em relação à prática do pecado. A pessoa vem para a igreja, mas ela continua vivendo como vivia antes no pecado. São dois extremos. De um lado, a igreja do ex. Porque era um ex-adúltero. Ora, você é nova criatura, você não é ex nada. Se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia.
E também você não tem que continuar na prática do pecado. Ah, isso é cultural. Ah, porque a nossa igreja é inclusiva. Não, a sua igreja é do inferno. A igreja de Jesus Cristo promove arrependimento, confissão de pecados, abandono da prática do pecado. Uma igreja que aceita a prática do pecado, que faz vista grossa no nome de ser cultural, interrelacional, inclusiva ou sei lá o quê, que tem esses discursos bonitinhos, com luz subjetiva, teto preto, efeito tromboscópico na iluminação, uma musiquinha lounge tocando por trás do sermão. Isso não é igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Jesus prega o arrependimento para a remissão de pecados, mesmo que tenha que afrontar seus frequentadores e membros, mesmo que tenha que mexer na ferida, mesmo que tenha que dizer, olha, isso que você faz é pecado contra Deus, e a Bíblia diz que se você morrer na prática desse pecado, você vai para o inferno. Por quê? Porque não há salvação sem arrependimento de pecados. Mateus capítulo 4, verso 17. Marcos capítulo 9, verso 13. Atos 3, 19. As pessoas perguntaram, o que faremos, irmãos, para que sejamos salvos? A resposta de Pedro foi clara, foi direta, foi objetiva, contundente. Arrependei-vos e crede, para que sejam apagados os vossos pecados. Não há salvação sem arrependimento, sem confissão e sem abandono. E esse mesmo contexto você vai ver na primeira carta de João, no capítulo 1. E aí você vê o apóstolo João falando sobre isso, e aí ele diz de maneira claramente, né? Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda diz mais no verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí vem o capítulo 2, e aí ele vai dizer, se porém alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus o justo. Ele é o sacrifício, a propiciação oferecida pelos nossos pecados e pelo pecado de todo o mundo. Qualquer pessoa que comete pecado pode ser salva em Jesus pela fé, se crer em Jesus, se arrependendo dos seus pecados, abandonando a prática dos pecados e confessando o pecado. Porque não há salvação sem arrependimento de pecados, sem mudança de mente, metanoia, conversão, assim como não há salvação sem a confissão e sem o abandono da prática do pecado. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 32. Salmo 32, o salmista diz, enquanto eu calei, guardei silêncio em relação ao pecado que cometi, eu estava sendo consumido por dentro. Entrei em sequidão de estio. Meus ossos estavam se contorcendo, quase que quebrando tudo. Mas aí eu confessei o meu pecado. Veja o Salmo 51. O salmista Davi escreve, e os estudiosos entendem por consenso que o Salmo 51 foi escrito depois de que Davi havia cometido adultério e tinha sido repreendido pelo profeta Natã. E aí ele diz, contra ti somente pequei, falando para Deus, fiz o que era mal aos teus olhos. E aí ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo, devolva-me a alegria da tua salvação. Porque não há como uma pessoa falar que é salva, que ela tem o selo do Espírito Santo, que ela crê em Jesus, que morreu na cruz e padeceu de forma cruenta pelos pecados e continuar cometendo pecado. Então, se a igreja quer receber parabéns, ela deve ser instrumento que promove pela pregação do Evangelho, pelo testemunho poderoso do Evangelho, arrependimento de pecados, confissão de pecados e abandono da prática do pecado. Pois bem, amados irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas, amados, todos os que me assistem agora, nessa ocasião,
celebrando a Deus pelos 96 anos da primeira Igreja Batista em Penápolis, oremos. Oremos para que nós da primeira igreja, e você que nos assiste, sejamos igreja local, uma comunidade eclesial, que de fato, aos olhos de Deus e à luz da palavra de Deus, esse texto de Atos na Bíblia Sagrada, capítulo 19, os versos de 1 a 20, merece receber os parabéns. Deus abençoe você e a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor Deus derrame bênçãos, providências sobre a sua casa. E aqueles que ainda não têm salvação em Cristo Jesus para perdão e libertação dos pecados. Eu abençoo você, a sua casa e a sua família, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, seja bem-vindo entre nós nesse lugar. Em tua presença é onde eu desejo estar. Em tua presença sou renovado, ó Deus. Em tua presença minha alma canta e se alegra diante do altar. Seja bem-vindo entre nós, fique à vontade entre nós, aleluia. Somos teu povo, ó Deus, somos teu Israel. Vem como um rio, vem, ó Espírito de Deus, teu povo clama por ti. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo entre nós, Senhor. Fica conosco, Jesus. Nós precisamos da tua companhia. Nós não podemos dar nem um só passo sem o teu amparo. Para que o teu nome seja proclamado, Senhor, seja anunciado entre as famílias da terra. Seja bem-vindo, Senhor. Fique à vontade entre nós. Somos teu povo, ó Deus. Somos teu
agradecemos no nome de Jesus.